Mais um episódio aqui do nosso podcast Carreira e Negócios, e hoje a gente está aqui com Murilo Peixoto. Vamos falar bastante sobre empreendedorismo, construção e como é que você faz essa transição do CLT para o empreendimento, construir, montar coisas novas, empreender, né, Murilo? Exatamente, é isso aí. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Jorge. A gente que se conhece aí há algum tempo, na nossa jornada aí dos Masterminds, e é um prazer enorme estar aqui e contribuir com você. Começando, Murilo, mais com o negócio, né? Depois a gente vai aqui para a carreira, né? Conta um pouco assim o que você faz, quais são os seus negócios. Eu soube que você está agora abrindo uma incorporadora, né? Tá quentinho aí, acabou de sair do forno, né, essa semana. A questão da incorporação, né? Foi bem bacana, algo muito imprevisível que aconteceu, mas foi bacana que agrega, né? É um negócio a mais pra gente aí. Então a gente começou em 2010, 2011, recém-formado em técnico, e eu era CLT, balconista, vendedor, e com mais 2 amigos decidimos abrir um negócio. E você era vendedor de quê? Eu vendia ferragens, parafuso, maquinário, trabalhava numa loja de vendas de materiais gerais, assim, de ferragens. Não era focado na construção civil, tinha industrial também. E ali nasceu esse desejo e fomos plantando, e uns 6 meses, assim, eu fui o primeiro a, de fato, pedir as contas, né, que o pessoal fala aí do CLT, e comecei a tocar o negócio. Agora, como é que é esse processo, assim, né? Assim, porque tem muita gente que tá trabalhando assim numa empresa formal e tudo mais, quer montar seu próprio negócio. As pessoas às vezes olham que empreender é a segunda opção quando não deu certo no mundo corporativo, né? Então, assim, o que passou na sua cabeça? Como é que foi esse estalo, assim, olha, eu vou sair, né? Qual foi o clique? Cara, eu tinha ali 20, 21 anos, então primeiro a gente tem muita energia, né? Tá precisando dissipar bastante energia. E quando você tá no CLT e você tá com essa energia, você não tem um braço aberto para você poder fazer tudo o que você quer. As ideias, elas ficam limitadas à posição que você tá dentro da empresa. E com 20 anos, raramente você vai ter uma posição que te permite escalar suas ideias ali dentro, né? Então, isso me frustrava demais, porque eu tinha muitas ideias de fazer coisas dentro da própria empresa que eu trabalhava, melhorar processos e testar ideias, né? E ali eu não podia. Que ideias, por exemplo? Cara, coisas bem simples, mas que eu gostaria de melhorar o negócio do meu empregador. Então, por exemplo, tinha materiais que vendiam todo dia e que a gente tinha que subir a escada todo dia para pegar. E eu queria criar, por exemplo, prateleiras debaixo da escada para poder melhorar o processo do momento do pessoal, em vez de ter que subir todo dia, apenas ter que ir embaixo da escada e pegar esse mesmo material. E aí isso eu tinha que passar pelo meu gerente, pro diretor, para não sei quem e tal. E a galera é aversa à mudança, de uma forma geral. E isso me frustrava, porque eu não entendia o porquê que eu tinha que subir todo dia a escada para pegar alguma coisa lá em cima, se eu podia mudar uma coisa que estava embaixo e que não vendia todo dia, e uma coisa que estava em cima e vendia todo dia. Então já era um olhar de melhoria, de melhorar um processo, e de ter mais... Eu ia vender mais pro meu empregador se eu fizesse isso, porque eu ia gastar menos tempo pegando aquela mercadoria. Simples, uma coisa simples. E é o óbvio, pra mim era óbvio. Pro pessoal lá não. Então a galera, sei lá, é aversa à mudança. Pra mim isso aí é acomodar a zona de conforto e aversa à mudança. E eram pequenas coisinhas que aconteciam, mas que o empregador, o diretor da empresa, o C-Level, ele estava com o olhar no estratégico, ele não tinha como se preocupar com onde estava a prateleira. Não era obrigação dele. O gerente tinha a obrigação de cuidar das pessoas, e o meu líder não tinha esse olhar. Para ele, começava e acabava o dia, o cara tinha 30 anos de casa, e tá tudo bem. Sempre fez assim, né? E ia continuar. Talvez se for lá hoje, e ainda existe o comércio, é grande e pode ser que esteja do mesmo jeito.
E como é que foi para você mentalmente mesmo, né? Assim, porque de um lado você tem, tudo bem, tem menos liberdade, mas tem segurança, tem uma série de coisas. E sair, né, do seguro e ir pro imprevisível, né? Cara, é difícil dizer porque eu não tive esse medo. De verdade. Eu não tive em nenhum momento esse bloqueio. Eu nunca tive uma estabilidade financeira familiar e própria. Não aprendi sobre finança na escola e nem em casa. A gente sempre viveu à beira no limite nunca passei nenhuma necessidade, mas sempre vivemos no limite. Nunca Uhum. esbanjamos nada. Então, por esse fato, talvez eu nunca tenha aprendido sobre inteligência financeira e também as minhas finanças pessoais sempre viveram no limite até aquele momento. Então, para mim, lidar com isso era algo, vamos dizer, fácil. Para uma pessoa que sempre viveu uma estabilidade financeira dentro de casa, com um pai empregado, uma mãe empregada, e o cara tá empregado também, ganhando um salário ali e tudo muito controlado, talvez realmente seja muito complexo lidar com sair disso, porque você vai estar indo para um risco, para onde você não vê como vai ser o próximo mês. Agora, pra gente, como sempre foi desafiador, talvez o que mais me motivou foi me desafiar a saber que eu poderia ganhar mais. Uhum. E que só dependeria de mim. Quanto mais eu trabalhasse, mais eu ia ganhar. Porque como eu era vendedor, eu era comissionado, eu já tinha isso Uhum. eu já tinha isso no meu sangue, no meu DNA, né? Então, quanto mais eu vendia, mais eu ganhava. E isso era algo que, tipo, libertador. Então, pô, eu não tô vendendo mais porque aqui não tem mais coisas para eu vender. Uhum. E aí você saiu e foi empreender de que forma? Eu saí, fui trabalhar como eletricista, eu era totalmente operacional. Então, eu tinha acabado de fazer um técnico Uhum. e eu fui fazer instalações. Então, fui vender instalações e vender, fazer essas coisas, né? Prestar serviço, né? Prestar serviço, prestação de serviço. Só que, obviamente, eu era eu empresa e fazia tudo. Uhum. Obviamente. Os mais próximos da família, no primeiro momento, isso é, de fato, algo que não precisa se ficar enfatizando, mas não vão apoiar. Pô, agora que você conseguiu um plano de saúde, agora que você tem um benefício X, Y, então fica olhando só pro lado da segurança, né? E eu tava olhando só o lado do crescimento, né? Então aquela sementinha que foi plantada lá 12 anos atrás, eu não estaria aqui hoje, não estaria vivendo as coisas que eu estou vivendo hoje, se eu não tivesse tido aquele primeiro passo. Mas eu acho que resume bem, para mim, assim, ter saído e ter ido, acho que era a liberdade, cara. Liberdade de o quanto eu trabalhar, o quanto eu vou crescer, o que depende de mim, tá dentro de mim. Agora, quando eu te conheci, você já tinha uma construtora, né? Como é que foi essa jornada de então, prestar serviço de eletricista até ter a sua construtora? Legal. Bom, no momento que eu saí ali, a gente começou um negócio com mais 2 sócios e a gente era muito jovem e a gente não sabia de fato que era ser um empresário, né? Uhum. Ser dono de um negócio. A gente era totalmente operacional. Aos poucos fomos aprendendo e acho que conforme a responsabilidade foi caindo, todo mundo foi caindo na real o que realmente estava fazendo. Logo essa sociedade se desfez e um deles voltou a ser CLT, optou por esse braço e tá tudo bem, ele tá bem, tá feliz. E eu e meu outro sócio, a gente se formou uma construtora com um terceiro sócio de novo. E até então a gente só era no braço da elétrica, a gente não tinha o braço da construção, a gente só ficava com as instalações. E quando a gente fez essa sociedade da construtora com esse terceiro, aí que eu vi que eu podia de novo não ficar só na elétrica, que eu podia vender Uhum. mais coisas. E quando o negócio deu muito certo, ele fez uma oferta de comprar a nossa parte. E queria que a gente continuasse como diretor da empresa. E aí eu optei por não. Eu vendi minha parte. Então, foi o primeiro M&A ali. Foi muito Uhum. pequenininho, muito rápido. 1 ano e meio de empresa, aconteceu tudo. Eu não tinha nem noção do que era, e nem que era o M&A, mas foi tudo muito rápido.
aconteceu, deu certo, eu saí do negócio e aí voltei a tocar o meu negócio de novo na parte elétrica. Eu já tinha o CNPJ, já tinha empresa aberta, tava lá paradinha, né? Era o embriãozinho lá. Voltei a tocar e em um ano eu já modifiquei para construção civil, porque é o que eu tinha feito ali, o que eu tinha vendido. Voltei a tocar como construtora e tamo aí. Tamo aí na jornada. Então a visão de sair da instalação e ir para construtora, de fato foi entender que era um braço a mais e que podia fazer mais coisas e vender mais coisas. E aí vem o gancho da incorporadora, que eu sei que você vai perguntar já, né? Então vamos lá, conta a história da incorporadora, né? A incorporadora, um dos nossos colegas de Mastermind, no First Class, pô, quero investir, o que você acha e tal. Pô, bacana, eu acho legal, fui dando insights pra ele, a gente vem se falando aí sobre isso há uns 4 meses, trocando WhatsApp, mas nada, assim, muito promissor, né? E aí quando ele falou, vamos pra mesa, vamos conversar. Eu falei, beleza. Elaborei os números e, pô, beleza, vamos pra mesa. Aí eu trouxe o Paulo, que é o corretor, que seria o cara que estaria dando uma visão do negócio ali pra ele, né? E trouxe também um arquiteto. E aí sentou na mesa todo mundo e a gente ali formatou uma incorporação. Fomos conversando e maturando o negócio e aconteceu. Aconteceu uma conversa ali, o cara falou, tá fechado, escolhe o terreno. Aí na parte da tarde, isso foi 8h30 da manhã, na parte da tarde nós fomos pro condomínio, eu, o corretor e o arquiteto. Aí visualizamos o terreno já com as premissas para venda, né? Que a gente vai construir para vender. Então já olhamos tudo, posição do sol, posição do terreno, qual a melhor proposta, olhamos tudo, mandamos pro investidor e falamos, escolhemos esse, nem demos opção para ele, escolhemos esse, o valor tá esse, vê como que a gente vai fazer. Ele falou, manda a proposta de X pro dono do terreno. O Paulo mandou a proposta, o cara aceitou, quando foi 9 horas da noite os Pix já estavam feitos, o negócio já estava fechado. Agora é tratar dos contratos e dar andamento no negócio, mas foi uma sementinha. Eu, de verdade, eu não acreditei que fosse acontecer dessa forma tão rápido. Aconteceu, mas obviamente eu estava 100% maturado para poder responder todas as perguntas e dar confiança para ele que era possível fazer. Mas eu não tinha esse olhar para a incorporação, então a gente já tem mais um braço, mais um produto aí incorporado na nossa esteira. Uhum. E quando você pensa assim um pouco na sua trajetória, né? Então, montar uma construtora, agora uma incorporadora, o quanto que... É lógico que a gente não consegue prever o que vai acontecer com a gente mais para frente, né? Mas o quanto que você estava preparado ou já tinha planejado e o quanto que você foi tomando decisões por oportunidades que apareceram no meio do caminho, né? Uma pergunta complexa e de resposta longa. Mas o mercado ele vai pivotando em volta da gente, ou a gente que troca de ambiente e vai entendendo outro mercado. Eu fiquei muitos anos inserido dentro de uma bolha, né, de pessoas, de amigos e de clientes, e eu não via nada novo, eu não entendia nada novo. E lá onde eu estava, no interior, que eu sou de Limeira, né, jamais eu teria essa possibilidade e essa visão da incorporação. Não ia acontecer lá. Porque os empresários lá, as pessoas lá, a mentalidade lá, tá com uma outra visão. E foi exatamente essa visão que fez eu sair de lá. Porque eu cheguei num ponto que eu falei, cara, aqui não dá para crescer mais. Aqui não tem mais o que fazer. Aqui eu não vou conseguir chegar onde eu quero chegar. Não vou conseguir atingir meu objetivo. E aí, quando eu me coloco num outro ambiente, a mente expande, você expande seu pensamento, as possibilidades expandem, e aí eu fui maturando as coisas e as pessoas perguntavam, investimento, isso e aquilo. E eu fui estudando, fui me preparando, o ambiente foi me moldando, a hora que eu chegou na mesa eu estava pronto. Mas se eu tivesse lá, lá no interior, tivesse sido procurado para fazer o que ele queria fazer,
eu não teria possibilidade de sair, responder as perguntas e dar confiança e assinar o cheque no dia. Não ia conseguir. Mas era porque o empresário aqui estava com uma cabeça preparado para atender pessoas aqui. Quando eu saí, furei a bolha, eu tive que estudar, eu tive que me moldar, porque eu saí da zona de conforto, né? Então eu fui preparado para um outro ambiente, para um outro negócio. Eu me permiti sair, me expus e quando chegou a hora eu estava pronto. Uhum. Mas eu tive que estudar bastante para isso, né? Você está falando assim que é buscar as oportunidades, aprender o que você não, ou descobrir aquilo que você não sabe, né? Sim. E se preparar, né? Exatamente. A resposta, de uma certa forma, está dentro da gente, o que a gente quer. Qual era o meu objetivo? Era crescer. Lá não podia, então vou procurar um ambiente que eu possa crescer. Ok, então tá, tô aqui no ambiente onde eu posso crescer. Como? Aí, tá, tô vendo aqui. Será que se eu construir uma casa para cada um dos sócios é onde eu quero chegar? A resposta já é não. A resposta já mudou. Por quê? Porque eles não estão preocupados em fazer a casa deles. Eles estão preocupados em multiplicar o dinheiro deles. Como? Então você tem uma ferramenta que você pode ajudar eles a alavancar e multiplicar a grana deles. Aí eu consegui a resposta. Uhum. Então foi algo... Demorou um ano para conseguir isso. Faz um ano que eu tô em alguns masterminds, em alguns ambientes, estudando, vendo o comportamento das pessoas, vendo a mentalidade das pessoas, e a resposta saiu sem eu ter que ficar garimpando ela, sem eu ter que ficar martelando muito ela. Eu tô aqui estudando. E aí a resposta veio, né? Então, se eu não tivesse me colocado propositalmente nesse ambiente, nessa busca de entender o mercado, entender as pessoas, jamais teria conseguido a resposta. E como é que tá nesse ambiente, né? Vamos supor assim, você vai de Limeira, você denominou que está numa bolha, aí você entra em outra totalmente diferente, pessoas com outro perfil, outra jogada. Como é que foi assim, seu primeiro dia e como é que foi esse processo? Primeiro dia eu queria catar minhas coisas e correr para casa, né? Eu queria sair correndo, porque a hora que eu olhava, a gente sempre se diminui, cara. E é errado, é muito ruim isso. A gente fica se diminuindo, olhando pro lado, olhando pro outro, e cara, e aí, né? O que eu tô fazendo aqui? E demora um pouco pra você conseguir se entrosar, entender qual que é o teu papel ali. Eu procurei estar nesse ambiente ou aconteceu? Eu vou te responder, aconteceu. Eu não procurei entrar no First Class. Eu tava lá, eu fiz o Vende-se para aprender a vender, aí eu tava no ambiente ali, aí a pessoa, pô, você tem perfil para ir, quer ir e tal. Ficamos 4 meses falando ali, namorando, até tomar a decisão de realmente ir. Mas voltando ao primeiro dia, foi muito difícil para mim, porque tava muito distante da minha realidade, da minha bolha. E aí quando você vê para onde você pode ir e se sente que você vai sozinho, porque todo mundo que você conhece até então, ninguém vai. E é muito nítido que todas as ideias que estão ali, tudo que está sendo plantado ali, tudo que está sendo falado ali sobre empreendedorismo, sobre vida, carreira, tudo que está sendo falado ali, todas as pessoas que você conhecia até aquele momento não estão preparadas para ir com você. E ali eu me senti sozinho, deu um vazio dentro, eu falei, cara, ou eu vou embora agora e volto para onde eu tava e fico quietinho lá, ou eu encaro isso aqui sozinho. E foi a decisão que eu tomei, acho que foi a melhor, foi continuar. E no primeiro ponto, assim, cara, agora a gente tem amigos lá, em vários ambientes. Eu tenho amigos, tenho pessoas que são do dia a dia, que eu falo todo dia. E isso conforta um pouco mais. Mas ainda assim, é tudo muito novo. É só um ano perto de 35, né? Que eu tenho. É muito pouco também, mas é bem complexo de entender isso. E eu vi muitas pessoas desistirem na jornada. Isso não é pra mim, por quê? O que eu vou fazer e tal? Volta pra bolhazinha dela lá e fica lá, quietinha, enfiada no... Tá tudo bem. Beleza, mas não pense que dali vai sair a resposta, que não vai. Porque o que te trouxe até aqui não vai te levar pro próximo nível. Tem que mudar, tem que trocar. E aí uma coisa muito, muito interessante que aconteceu comigo no meio dessa jornada foi entender que para conseguir abrir espaço pro novo, eu tinha que tirar coisas que já estavam na minha prateleira. E coisas eram pessoas, eram ambientes, eram diversas coisas. E quando eu entendi que eu tinha que tirar pessoas,
Foi onde doeu, porque quando você espelha alguém que está em volta de você para você abrir espaço para outra pessoa entrar, isso é quântico, é difícil, é complexo de entender, demorou para eu entender. Você espelha, a pessoa volta. Você espelha, ela volta. Porque ela não aceita que acabou, né? E você tá com tanta teia ligada com ela que demora pra coisa acontecer. E demora também pra você se conectar com outras no novo ambiente que você tá. Obviamente. Então, quando você, vou montar meu negócio, você pensa em atender seus amigos, família e tal, e são as únicas pessoas que você não atende. Uhum. Os desconhecidos são os que compram mais de você. Então aí já começa a primeira decepção e que eu vejo que é onde as primeiras pessoas já desistem. Só que aí você cria uma bolha de cliente e aí você fica acomodado e você vai ficar 30 anos ali. Eu fiquei, cara, 6, 7 anos atendendo a mesma bolha de clientes. A hora que eu entendi que para eu furar aquilo todo esse movimento era necessário, eu fiz ele incondicionalmente, mas tinha que ser feito. Eu já entendi que lá não podia ficar. E eu tinha que ir para algum lugar. Uhum. E nesse processo, né? Então, você falou assim, poxa, eu entrei no primeiro dia, bateu aquela síndrome do impostor, eu achei que eu estava no lugar errado, mas também dizem que você é o reflexo das pessoas com que você mais convive, né? Como é que foi esse processo de chegar? Olha, tem uma lacuna muito grande, como que eu vou reduzir essa lacuna? O que que eu vou fazer? E, às vezes tecnicamente, às vezes até mentalmente, né? Ah, sim. Eu acho que tecnicamente eu não me coloco como impostor em nenhum momento, mas mentalmente a inteligência emocional e o nível de preparo das pessoas que estavam ali foi o que mais me motivou a continuar e aprender com eles. Então eu fui estudando o conteúdo de cada um, estudando com os nossos mentores, estudando com as pessoas que estavam ali e para me preparar cada vez mais. E toda vez que se fala de inteligência emocional lá no palco, você fica... Eu uso para mim, tá, qual que é a próxima semente da inteligência emocional que eu não tô conseguindo enxergar ainda e que eu preciso desenvolver. Então eu sempre fico me colocando no e se. E se tudo desse errado? E se tudo desse certo? E se eu dobrasse de tamanho? E se eu tivesse que dobrar de pessoas? Então eu fico sempre me colocando nesses desafios para poder entender como seria o meu nível de mentalidade que eu teria que ter para poder conseguir lidar com isso. Mas eu subtraio das pessoas tudo que eu posso naqueles pequenos momentos que a gente tem de conversa ali e também sobre os conteúdos que elas estão colocando no digital, né? Que hoje é uma ferramenta muito boa de estudo. E eu tenho visitado muitas pessoas, muitos sócios, passo ali manhã, almoço, falo com muitos deles, aqueles que eu vejo que tem algo a contribuir para o momento que eu estou precisando e o que eu estou precisando desenvolver. Cada um tem um pouquinho e a gente vai agregando, mas o conceito lá de Napoleão Hill do Mastermind realmente é espetacular. Então quando você está ali, você olha o nível de mapa mental de todo mundo e o que você tem à sua disposição de falar com essas pessoas é uma coisa assim, inacreditável, né? E o acesso, né? Quando eu tô com uma dúvida de espiritualidade, eu passo lá no telefone, eu tenho o WhatsApp de um cara que eu falo com ele, ele me responde. Eu tenho uma dúvida de gestão da minha contabilidade, eu tenho o melhor do Brasil. Então, isso tudo faz com que a gente tome muitas decisões com pessoas que estão lá muito acima do nível do que eu teria acesso de qualquer outra forma. E se ajudando de maneira com que todo mundo vá crescer, né? Não é aquele egoísmo, aquele egocentrismo da tua bolha de, não, eu sou o melhor. Não, ali todo mundo é melhor e todo mundo quer que seja o melhor. Então, para mim, a minha mentalidade, eu não consigo mais parar e olhar ontem e achar que que hoje eu não tô melhor que ontem. Hoje eu tenho que crescer 1%. E eu não me reconhecer ontem em relação a hoje. Esse é o desafio, por quê? Porque cada vez que eu vejo uma pessoa que tá ali naquele ambiente, eu vejo que cada vez ela tá um pouquinho melhor. E eu me coloco no mesmo desafio. Eu me coloco na mesma posição. O que eu tô fazendo hoje que eu tô 1% melhor que ontem? Então é ler 10 páginas, é escutar um podcast, é algo que vá
me edificar de um dia para o outro, que vai melhorar pelo menos 1%. Senão, a gente fica parado, travado, bloqueado, e a resposta está dentro de nós. Volto nesse ponto que foi uma das maiores lições que eu aprendi nessa jornada do empreendedorismo e do nível de negócios que a gente está hoje. Aí olhando um pouco, pegando o gancho aqui do nível de negócio, né? Então é só para quem ainda não captou, né? Mas assim, você começa a prestar serviço serviço elétrico, né? É um determinado ticket, é um determinado escopo. Aí quando você expande para construção, você aumenta a escala do que você está oferecendo, mas basicamente são insumos, serviços e entrega, né? Quando você vai para incorporação, aí você pega uma parcela de valor muito maior do que o valor que você está entregando o serviço, né? Então aí você vê assim, um pouco dessa evolução, né, dentro do setor. E a minha pergunta para você, Murilo, é o seguinte: aquela pessoa que já está há 10, 20 anos, sei lá, ainda só prestando serviço elétrico ou está migrando para a parte de construção, qual é a dica, qual é a recomendação que você dá para essas pessoas para elas evoluírem nesse assim, e se vale a pena ou não, né? Mas o que elas deveriam estar fazendo para estar evoluindo? Então, prós e contras e que direcionamento que você dá? Cara, vamos lá. Bom, a responsabilidade, quando você deixa de fazer uma fatia da obra para fazer a obra toda, ela é enormemente, né? Você tem ali diversos itens e você está construindo a casa toda. Vamos falar na questão da incorporação. Então, você tem que ter pessoas que saibam fazer isso e que estão ali preparadas para poder ter as respostas, né? Então, você não precisa saber tudo, você não vai conseguir saber tudo, mas tem que ter as pessoas que sabem, né? Foi a primeira coisa que eu fiz. Então, eu não sei tudo, ok, então, mas eu tenho fulano, ciclano, cada pessoa sabe um pouquinho de cada coisa. Você está falando que você fazia a gestão técnica, né, do conhecimento específico da parte elétrica, e agora você tem que fazer a gestão dos especialistas que tocam cada pedaço desse Lego, exatamente, que é a construção, né? Exatamente. Mas é mais sobre a gestão dessas pessoas e do que vai entregar do que sobre a gestão técnica do que está lá na ponta. Então você tem que tem que entender essas pessoas e liderar elas de forma com que elas consigam entregar a melhor técnica delas na ponta. Porque a gente, ali no caso, a gente é uma ponte. Vamos entender assim. Você tem o operário, o cara que está lá puxando fio, que está lá batendo massa. Você tem o investidor, você está no meio. O investidor, ele não tem tempo e condição técnica de falar com o operário. Ele não consegue comunicar. Ele não vai ser assertivo, ele não vai conseguir tirar o mapa mental dele e colocar na cabeça do pedreiro. Não vai. Quem que tem que fazer? Tem que passar por vários níveis para chegar lá no pedreiro. Então, para conseguir fazer isso, você tem que ter uma pessoa técnica que é o mestre de obras, que entende de liderar aquelas pessoas e consegue minimamente ler um projeto. Só que aí você tem que ter um engenheiro civil cuidando da parte civil, direcionando o mestre. E aí tem que ter alguém sendo um líder do engenheiro, tá? Então, qual foi a grande quebra de crença que eu poderia fazer isso? Foi entender que eu não tenho condição de saber tudo e de liderar tudo e tá com a mão em tudo, de ter o controle de tudo, mas eu tenho que ter as pessoas. E aí quando eu entendi isso, eu escalei. Porque aí eu tenho um engenheiro por obra, eu tenho um mestre por obra, eu tenho um pedreiro por obra, e cada um no seu nível vai cuidando do seu ponto, né? Aí você fica ali a ponte entre o cliente, que quer a casa pronta, que quer a incorporação, que quer o investimento, e essas pessoas que estão cuidando da obra. E também tem os fornecedores, né? Que é muito importante. A gestão dos fornecedores. Exemplo, sexta-feira eu não entreguei uma obra por conta de um único fornecedor de um serviço específico que custou R$2.000. Eu não entreguei uma obra de 100 vezes o valor. Foi falta de gestão? Não. Foi falta de comprometimento do meu terceiro. Mas quem é o responsável? Eu. A minha empresa é responsável, não é ele que é responsável. Quem que teve que assumir responsabilidade com o cliente? Eu. Porque eu sou responsável. Então, o grande ponto é o nível de instrução técnica do cara lá na ponta de entregar esse serviço
ele não é capaz de entender qual é a grandeza do problema que ele tem dele não entregar. É muito pequeno. Ele não sabe isso. Eu sei. Vai de mim tirar esse mapa mental meu e conseguir fazer isso chegar lá. Mas voltando na sua pergunta, qual que foi a quebra a grande quebra de crença de sair da elétrica e ir para construção? Foi isso. Eu achava que eu tinha que saber de tudo. Então eu estava na elétrica. Quando eu descobri que não, que eu posso ter pessoas que vão estar na ponta e que eu vou estar no estratégico, e eu vou olhar, tomar decisões pontuais, mas a coisa vai acontecer, aí mudou o jogo. Mudou completamente o jogo. Aí eu estava com obra em Belém, Manaus, Curitiba, Cuiabá, mudou completamente o jogo. Mas tinha pessoas na ponta, eu tomando as decisões pontuais e as coisas acontecendo. E aí foi a grande virada, foi nesse momento. E para o empresário é olhar com foco para ele, desenvolver ele, olhar para dentro, que isso expande lateralmente e isso atinge as pessoas que estão em volta dele, né? No caso. Então não adianta você querer mudar os outros se você é incongruente com você. Você vai se moldando, olha para dentro, evolui você e aí as coisas ao redor vão automaticamente melhorando. Então a resposta, o que mudou a chave foi isso, entender que tendo as pessoas certas eu conseguiria. Então, um momento na carreira e na empresa que foi quando eu saí de fato da instalação e fui para a construção civil, aconteceu junto com o meu autoconhecimento, meu autocontrole, quando eu emagreci, quando eu cuidei de mim. Eu saí de um ano de 2020 faturando 6 dígitos, para o ano de 2021, 7, para o ano de 2022, 8. Então, você pega de 20 para 22, são 10 vezes o faturamento. Foi muito rápido. E a gente até começou aqui, estava falando antes, o que doeu mais foi não ter preparado mentalmente para lidar com isso, com esses números. É o mesmo ponto que você tem que estar preparado para ganhar 1 milhão, você tem que estar preparado para se endividar em 1 milhão. Não é todo mundo que consegue fazer dívida de 1 milhão. Então, vou montar meu negócio. Você está preparado para ter uma dívida de 1 milhão? Porque hoje, por uma pessoa que ela é CLT, tá trabalhando lá de vendedor, igual eu estava há 12 anos atrás, se me falasse que eu tinha que me endividar em 1 milhão de reais, como que eu conseguiria fazer isso? Eu não tinha condição de conseguir fazer isso. Como que você consegue se endividar em 1 milhão de reais? Mas não é a dívida ruim, é a dívida boa. Estamos falando da dívida boa. Mas é complexo, né? Você sai de CLT pensando em se endividar em 1 milhão de reais. E aí a responsabilidade de você estar trabalhando com esse número é praticamente uma dívida. Porque você está trabalhando com o capital do teu cliente. Então, é o tanto mentalmente que você está preparado para lidar com essas cifras. E essa parte de estar mentalmente preparado, né? Você até comentou que você emagreceu 40 quilos, 40 né? quilos. Esse processo de emagrecer e dessa transição, você comentou também que foi mais ou menos ao mesmo tempo, né? O que aconteceu com você, né? Qual foi a transformação? O que disparou essa transformação? O primeiro ponto eu tinha claro para mim que onde eu estava não estava bom. Eu tinha que melhorar, eu tinha que sair dali, eu tinha que fazer algo... Algo precisava ser mudado para que eu pudesse atingir meu objetivo. O meu objetivo estava muito distante daquilo. Isso profissionalmente e saúde? Os dois. Só que eu não entendi o que eu tinha que fazer para sair dali. Eu não tinha claro, eu não tinha não tinha acesso a nenhum estudo que me deixasse claro o que eu tinha que fazer. Isso acha que foi coincidência ou tem uma correlação? Tem relação. Não estava no meu consciente. No momento que ela aconteceu, não era consciente. Hoje eu consigo identificar o que aconteceu e eu estou aplicando de novo, e replicando em escalas diferentes. Então autocontrole, foco e objetivo claro. Qual era o meu objetivo? Emagrecer 40 quilos. O que eu precisava? Autocontrole. Como autocontrole? Eu posso comer o que eu quiser. Eu devo? Não devo. Então, isso me trouxe esse autocontrole focado no meu objetivo. Eu estar tão focado no meu objetivo de emagrecer 40 quilos fez eu focar em tudo. No trabalho, em fechar o contrato, em todas as outras coisas. Então eu já sabia que era possível emagrecer os 40 quilos, eu já sabia que eu ia fechar aquele contrato, já estava tudo plantado, tudo certo. E aí era só ir. O plano era qual o plano para emagrecer? Não comer. Pronto, resolvido. Qual o plano para fechar o contrato? Fazer um orçamento certinho, dar atenção pro cliente, fazer a apresentação, fazer o pitch. Você já sabe o que é. É o foco de você estar ali 100% presente
com o seu autocontrole, totalmente focado e fazer acontecer. E aí foi isso que fez eu sair, de repente, do ano de 2020, quando eu decidi emagrecer. Foi a primeira decisão que eu tomei. Obviamente a saúde não estava legal, isso trazia problemas com a família, dentro de casa, porque por a saúde não estar legal, o que eu era? Eu era um cara descontrolado, com comida, com bebida, e isso traz um problema dentro de casa. A hora que eu foquei, falei, não vou beber mais, não vou comer mais, tá aqui, tô me cuidando, doa quem doer, se vocês quiserem acompanhar, beleza, se não quiser, tá tudo bem também, e tô indo. Mas ninguém acreditou, obviamente. A hora que eu fiz isso, em 3 meses eu tinha na conta da empresa que eu tinha faturado em 2020 inteiro. Então, assim, ficou muito claro pra mim que, pô, é eu o problema. Não é o mercado, não é o cliente, não é mais ninguém. É eu. É só eu fazer que dá certo. E aí eu fui replicando. E aí, qual que foi o maior problema, o maior desafio durante todo esse processo? A minha mentalidade e a minha espiritualidade não acompanhou o meu desenvolvimento. A cifra aumentou, a responsabilidade aumentou, o nível de pessoas aumentou, a quantidade de colaboradores, mas eu não consegui evoluir mentalmente e espiritualmente o mesmo todo que evoluiu tudo que estava em volta de mim. Demorou um pouco para as coisas se conectarem. Então, aí eu tive uma perna para baixo, que doeu pra caramba, até eu entender isso. A hora que eu entendi, eu falei, não, beleza, ok. Foco, o que eu quero, qual é o plano, executa e vai. E estamos nessa perna pra cima agora, graças a Deus. E você estudou engenharia, né? Sim. Aí você falou bastante aqui dos skills, né? Mais soft skills que te ajudaram pra caramba, né? Sim. Como que você enxerga assim essa questão de formação, né? Eu entendo que ser formado em engenharia foi qual modalidade de engenharia? Elétrica, né? Então ser formado em engenharia ajuda, né? Em toda a parte de tocar um empreendimento e tal, né? Mas assim, o quanto que você entende assim que em termos de formação profissional, né? E aí pensando o Murilo de hoje com tudo que ele está fazendo, né? O quanto que é importante essa formação tradicional e quais outras formações você buscou para complementar isso e aonde o que te agregou mais valor, né? A faculdade tradicional hoje, ela te dá uma técnica, ela te dá uma base do que você vai fazer, mas obviamente tudo é se desenvolvido no mercado. Você se adapta ao mercado de trabalho. Quem não tem adaptabilidade está para trás, obviamente, está parado. Direto eu conheço engenheiros na jornada que fazem projeto, vendem projeto para clientes, e eu olho o projeto, vou falar com o cara faz isso há 40 anos do mesmo jeito. O cara não desenvolveu nada novo. E tá tudo bem, só que ele vai ficar lá do mesmo jeito, né? Então a técnica ela é importante, você conhecer, você saber o que está acontecendo e tal. Mas eu volto lá no que a gente estava falando. Você saber liderar as pessoas e saber entender sobre pessoas e ter as pessoas certas, você já tem o negócio. Você não precisa você saber, né? Obviamente. Mas, ajudou. Mas o que eu aprendi sobre negócio, sobre venda, sobre empreendedorismo não foi na faculdade. Foi zero. Aonde eu consegui foi muita leitura. Eu devo estar, assim, no 1% da leitura que eu quero estar. Então, muito, muito para trás. Meus grupos de mastermind, os nossos mentores são as pessoas que mais me abriram a mente para isso. Porque eu aprendia isso com os empresários que eu estava trabalhando. Que eu estava ali sendo a mão de obra do cara, para alavancar o negócio do cara. E eu estava vendo o que o cara estava fazendo, então ele já era um mentor para mim. Porque eu me espelhava no que ele estava fazendo para o negócio dele crescer. E então, assim, tirando desse contexto, era o mentor, né? Era alguém que estava num nível acima e você olhando o cara, espelhando e trazendo para dentro da sua empresa, para dentro de você o que está fazendo. Mas, se eu tivesse aprendido mais sobre o pensamento positivo, a espiritualidade antes, eu estaria num ponto melhor. Mas eu não estava preparado para aprender. E eu não estava preparado para estar num grupo que nem eu tô hoje há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. Então, tudo no teu tempo certo. Você pode alavancar isso? Pode, mas tem que estudar muito. Né? Tem que ralar muito. Tem que entender que você vai para um lugar
de nível de conversa e nível de mentalidade de pessoas que tá muito distante da tua realidade. E ir com o copo vazio, cara. Ir com o copo vazio. Vai com o copo vazio que você vai encontrar coisas que vão te deixar com um brilho sensacional. Então, lá da faculdade, hoje, o que mais transformou pra mim foi conhecer pessoas, ter mentores, honrar eles, estudar com eles, leitura, gramática e copiar, né, cara? Se moldar em cima de quem já tá num ponto onde você quer chegar. Acho que basicamente é isso. E qual foi o melhor conselho que você recebeu? Conselho. Tem que ter o melhor. Não, pode ter o que está te vindo à mente. Tá? Pra cada momento da vida acho que vai ter um, tá? Mas eu vou pegar o que mais fez sentido na perna pra baixo aqui na minha vida pessoal e na carreira, que é sempre lembrar o porquê do dia 1, né? Sempre lembrar do dia 1. Por que você começou? Porque aí passa 10 anos, aí você olha, você se perde um pouco na jornada. Então, volta lá no dia 1 e olha lá, por que você começou? Não é o mesmo propósito, não é a mesma coisa, a resposta é diferente, mas a resposta ela se conecta com o dia 1. Então, isso é muito, praticamente todo dia eu penso nisso. E isso me dá energia pra pensar em algo positivo, em algo novo. Então, sempre que eu tô, e agora, pra que lado eu vou, eu volto no dia 1. Penso no dia 1, o porquê que eu comecei, e aí isso me lembra de toda a jornada, tudo que aconteceu, e eu consigo dar um passo. Então, acho que um conselho valioso no momento que eu mais precisei foi esse. Foi tipo, pensa no dia 1. Porque isso é pra tua vida pessoal, pra tua vida profissional, pra saúde, pra qualquer coisa. Isso serve pra qualquer coisa. Por que você casou? Volta lá no dia 1. Uhum. Porque às vezes você tá perdido ali com a tua mulher. O que eu tô fazendo aqui? Né? Dentro da sua casa, com seus filhos. O que eu tô fazendo aqui? Aí você volta lá no dia 1. Beleza. Lembrei. Esse é um conselho, assim, que mudou o ponteiro pra mim. Legal. E aí, explorando um pouco mais esse teu novo negócio, né? Uma incorporadora e tudo mais. Vamos supor que eu queira fazer um investimento, né? Qual é o tamanho do investimento a se construir para vender, né? Qual é o tamanho do investimento e qual é o retorno do investimento? Nesse caso específico que a gente formatou semana passada, nós estamos falando aí no dinheiro de hoje, no dinheiro de hoje, 30%. Então, se você colocar 1 milhão hoje, em 24 meses, 30% você vai ter de retorno sobre esse dinheiro investido, tá? Obviamente, o mercado vai variar, a construção civil vai mudar, o mercado imobiliário vai mudar, a tendência é que seja para melhor. Então, no valor de hoje é 30%. Lá a gente não pode precificar, eu não posso precificar daqui 2 anos. A gente pode entender o que está acontecendo e te dar uma previsibilidade disso. E também tem um problema de liquidez. Qual que vai ser o teu problema de liquidez daqui 2 anos ou durante a jornada? O que você vai encontrar durante isso? Se você estiver preparado, ok, você vai ter um retorno melhor. Porque estamos falando de 2 anos do empreendimento pronto, e aí você tem o tempo de venda. Aí se você estiver pensando em liquidar muito rápido, você vai diminuir isso daí. Agora, se você estiver tranquilo, eu quero arriscar em 40%, com mais 8 meses talvez você alcance isso. Que o mercado, o teu imóvel vai estar exposto, vai ter bastante visita, bastante procurar formas de atrair o comprador. Então, obviamente, a gente consegue aumentar isso. Mas tem esse problema da liquidez que eu acho que o investidor tem que colocar na ponta do lápis. Deixar isso muito claro. E o valor do tamanho do cheque depende do tamanho da casa, depende do posicionamento que ela tá. Falando desse negócio hoje, nós estamos falando de um cheque de 3,7 para uma venda de 6,9. Então a gente tem ali muitos trâmites legais, tem os custos variáveis ali que ainda podem ocorrer. Então a previsibilidade é de 30%, é o mínimo, é o que eu estou colocando na mesa com o nosso investidor. Mas muita coisa pode acontecer, pode aumentar. Eu estou trabalhando para aumentar isso, para que ele fique feliz, reinvista e eu consiga outros investidores, obviamente. Colocando assim um chapéu de investidor, né? Acho que é um excelente retorno, né? E tem algumas coisas, né? Que você está pegando um ticket mais alto.
provavelmente, se você pega ticket menor, você tem mais liquidez na venda, né? Então, talvez o retorno seja o mesmo, mas quando você divide pelo número de meses, dá uma rentabilidade maior. E o que eu acho muito legal desse mercado é o seguinte, que quando você investe em bolsa, você pode ganhar, pode perder, né? E você não tem muita certeza do que está acontecendo. Quando você investe em construir para vender, o que pode dar errado? Demorar para ter o evento de liquidez. Mas assim, você não vai perder, porque o imóvel está valorizando, o terreno está valorizando, né? É. Então, assim, o máximo que pode acontecer é demorar um pouquinho mais para vender, né? Exatamente. Você está transformando um produto de meio num produto de fim. Então você está pegando diversos produtos de meio que são de valores muito pequenininhos, um saco de cimento, areia, ferro. Então você está juntando tudo isso, colocando lá, edificando isso e transformando em um único produto de fim, e aí você vai liquidar ele. E no mercado é diferente. Você tem o papel lá que ele já existe, né? A empresa já existe. E você fica à mercê do posicionamento da empresa, né? Você não sabe o que vai acontecer com a empresa em termos de uma contabilidade errada, por exemplo. A gente não tem noção disso. E o produto de meio para o produto de fim, ele é algo palpável, né? Ele é algo que ele existe, ele está lá, né? Ele não vai evaporar. Terreno é terreno, casa é casa, né? Não tem jeito. É, né? Bíblico, né? É bíblico, tá desde a Bíblia tá lá que isso é o melhor investimento. De fato, no meu conhecimento hoje eu não posso falar de outro. no meu mercado e que é o que que eu vendo, né? Então, para mim, hoje é o melhor investimento. Agora, voltando aqui recapitulando aqui toda a sua trajetória, né? Qual era o seu sonho quando criança? Eu tinha um avô mecânico, ele consertava carro ali na garagem de casa e eu convivia muito ali dentro da casa da minha avó. Minha mãe e meu pai separados, minha mãe trabalhava, então quem me criou ali naquela infância era meu avô e minha avó, né? E sonho... Cara, eu tava ali no meio do carro ali, desmontava o motor com ele, então automaticamente a gente acaba que pensando em seguir com aquilo ali, né? Com aquele... o legado, né? Vamos dizer assim. Então, eu tinha muito disso e meu avô gostava muito de pescar. Meu sonho era ter um rancho e a gente ir todo fim de semana pescar. E era isso. Não tinha muita visão de mundo. Eu acho que era esse, né? Acho que basicamente é isso que eu de sonho assim, criança, né? Criança. E hoje você é o cara que faz os ranchos, né? Exatamente. Exatamente. Tem um outro cliente do nossos grupos de mastermind também que vai construir uma casa, a gente está em processo de negociação na beira da represa para curtir o barco dele lá e tal. E me lembrou muito sobre isso, em proporções diferentes, em tamanhos diferentes, mas me trouxe essa lembrança. Muito bom, Murilo. Uma pergunta aqui para quem quiser te encontrar, como é que faz? Cara, a gente tá lá no Instagram, tá, o meu pessoal lá é Mupeixoto e o da nossa empresa é construk.construções. Só mandar a mensaginha lá, estamos à disposição. Bora investir, bora crescer, bora construir esse Brasil aí. Agora deixa eu voltar com uma outra pergunta que é interessante. É o seguinte, assim, se você soubesse, né, que você vai viver 50 anos a mais que seus avós, né, então você descobriu hoje que você vai viver 50 anos a mais que seus avós. Essa seria uma boa ou uma má notícia, cara? Uma ótima notícia, né? Uma notícia maravilhosa, com certeza. E você está preparado para isso? Sim. Acredito que sim. Demorou um pouco para eu entender e me preparar sobre viver, mas hoje eu acho que sim. E a resposta é estar 100% presente e vivendo o dia. Vivendo aqui e agora. Eu estou aqui com você, eu estou presente aqui, conectado com você e vivendo agora. Nem o passado e nem o futuro. Vivendo aqui e agora. Nós dois, 100%. E isso faz com que a gente possa viver mais 50 anos, eu acho, de forma natural e saudável. Porque as pessoas chegam a um certo momento que não vê o fim da vida, mas nunca estiveram 100% presente vivendo aqui agora. Sempre estiveram vivendo um tempo à frente ou um tempo atrás, e acho que esse é um grande erro. Eu já tive nesse erro também, obviamente, mas hoje o que me dá energia e força é viver hoje, viver 100% presente, o que está acontecendo aqui agora, o que eu controlo e viver. É isso.
Sensacional, sensacional, Murilo. Gente, tivemos aqui com o Murilo Peixoto, né, de eletricista a incorporador, né, uma trajetória assim muito interessante, né? Aprendemos bastante essa transição, como é que você cria um negócio, como é que você muda mentalmente, né, e passa a lidar melhor com os desafios que a vida te enfrenta, né? Sim. Então, cara, sensacional. Muito obrigado aqui pelas suas contribuições, as suas lições, cara. Bacana, bacana. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Vocês que estão ouvindo a gente, segue lá. Qualquer dúvida, qualquer coisa, desde mentalidade, saúde, família, estamos à disposição para ajudar e para contribuir, edificar na vida do próximo. Estou à disposição. Valeu, Jorge, pelo convite. Tamo junto. Tamo junto. E o rancho no lago também, né? Exatamente. Chama a gente lá pro rancho, pô. Valeu. Muito bom. Se você está curtindo esse podcast, você está gostando do podcast, compartilha, clica aqui para seguir o canal e estamos aí toda semana falando sobre carreiras e negócios. Um abraço, até a próxima.